Queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta aí com mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Esses vídeos que são uma complementaridade aos comentários que já existem na nossa revista da Escola Dominical, as revistas que são publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e que trimestralmente trazem assuntos muito interessantes para o nosso estudo. Estamos estudando na lição desse trimestre, Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Já temos estudado muitas coisas extraordinárias da nossa lição. Já vimos um pouco sobre o livro de Levítico, que trata dessa sistematização da adoração e serviço ao Senhor. Foi a lição número 1. Depois estudamos a número 2, que foi a beleza e a glória do culto levítico, Vimos aí esta beleza que constava na organização daquele culto, um culto e toda uma liturgia que quem deu o modelo foi o Senhor. Então, dispensa comentário. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é extraordinário. Estudamos na lição passada os ministros do culto levítico, que são o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas, essa tribo que foi separada especificamente para o trabalho do tabernáculo. E hoje vamos estar praticamente dando continuidade à lição passada. Acredito que muita coisa que foi falada na lição passada pode dar suporte e pode também complementarizar o estudo desta lição. A lição que vamos estudar hoje é a lição número 4 para 22 de julho de 2018. A função social dos sacerdotes. E aí nós colocamos alguma coisa aqui já interessante nessa introdução, que apesar de hoje nós não termos tribos, não termos sumo sacerdote, sacerdotes e levitas, mas precisamos construir um comparativo paralelo para os nossos dias. Nós não estamos buscando instalar novamente uma tribo, uma família específica, um grupo específico, um grupo exclusivista para realizar tarefas na igreja. O entendimento que nós temos é que todas as pessoas, Deus dotou de talento e Deus, quando salva para o seu reino, Ele chama esta pessoa para determinada função. E aí cada um vai desenvolvendo a sua função no reino de Deus. Nós hoje possuímos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, e temos dirigentes de círculo de oração, e temos líderes de departamento e outras denominações que têm uma outra configuração. Ela tem lá suas lideranças que atuam na igreja, contribuindo para o ajuste da liturgia e do culto. Muito bem. Então, meus queridos, nós vamos ler aqui o texto bíblico, ou leitura bíblica em classe, que da fundamentação a esta lição. Se encontra em Levítico, capítulo 13, versículos de 1 a 6, que nos diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: O homem, quando na pele da sua carne houver inchação ou pústula ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará
por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo, apostema e lavará as suas vestes, e será limpo. O nosso texto áureo diz: e Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Lucas capítulo 5, versículo 14. E nossa verdade prática nos diz: as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Então, está aqui, queridos, a leitura, algumas observações já aqui na verdade prática, e nós vamos perceber nas leituras diárias da nossa lição que este sacerdote da antiga aliança, eles possuíam função clínica, função clínica. Então, o sacerdote, ele investigava, inclusive, a questão das doenças, Isso que nós lemos aqui sobre a lepra ocupa, se eu não estou enganado, quase 2 capítulos da Bíblia, tratando sobre como identificar a lepra e, se fosse identificada a lepra, como se procederia e tudo. Então, o sacerdote dava o seu olhar e ele diagnosticava essa doença. A função sanitarista do sacerdote, que era esta preocupação com o estado de saúde do povo de Israel. Afinal de contas, eles estavam no deserto e ali precisavam muito cuidado. Uma pessoa infectada poderia infectar muitas pessoas. E, dentre as muitas doenças, que não é o caso do comentário aqui, mas as muitas doenças que poderiam acontecer no deserto, não era só lepra, outras doenças poderiam também, ele teria que ter o cuidado para que esta doença não se proliferasse no arraial. Ele tinha também a função administrativa, O sacerdote, ele controlava muitas coisas, qual era, se alguém ia oferecer uma oferta no templo, qual era a quantidade de ciclos que essa pessoa daria, o controle, por exemplo, das doações para a construção do tabernáculo, que material seria, que quantidade seria, quem traria esse material. Todo esse gerenciamento estava na mão dos sacerdotes. A sua função judicial, nós vamos estudar alguns pontos aqui que nós vamos voltar a isso aqui. A função judicial, às vezes uma ovelha era roubada, um jumento era roubado, como seria esse julgamento? Alguém matou uma outra pessoa, matou intencionalmente, não matou intencionalmente, a fuga para a cidade de refúgio. Então, toda essa questão de julgamento judicial estava ali nas mãos do sacerdote. Função civil também estava na mão dos sacerdotes. Então, nós vamos ver que o sacerdote não era alguém só que cuidava do culto, mas ele cuidava de uma amplitude muito grande de coisas no meio do povo. Muito interessante. Nós temos o primeiro tópico que fala das funções clínicas, que era o caso da inspeção da lepra, a inspeção clínica, em sua peregrinação à Terra Prometida, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas, era um luxo restrito aos egípcios. Então Deus encarrega os sacerdotes para inspecionar a saúde pública de Israel. Também nós temos aqui que a esses sacerdotes cabia a inspeção e o diagnóstico dos leprosos, já vimos aqui, e que era uma função mais preventiva que curativa. Ok. No segundo ponto, nós temos a função sanitarista do sacerdote, que o sanitarista é um especialista em saúde pública. Sua função é basicamente preventiva, manter a cidade livre dos focos de doença e infecções. É o seu trabalho prioritário, no caso do sanitarista, e o sacerdote operava assim também, para ver quando a lepra estava na casa, quando a lepra estava nas vestes,
tudo isso tinha uma averiguação. Eu não vou me ater aos detalhes aqui, porque conferindo ali na Bíblia a gente vai entender tudo isso aí. As funções jurídicas, né, quanto à proteção da família, proteção da propriedade privada e, acima de tudo, a proteção à vida. Isso tudo está comentado na nossa lição, queridos irmãos. O que eu quero trazer para os irmãos, e acho que talvez seja a maior dificuldade para o professor, para o ensinador e para o aluno, é nós perguntarmos, né, o que tudo isso que aconteceu no passado, na antiga aliança, tem a ver conosco hoje. Que aplicação? Então, o que nós vamos fazer, eu usei essa expressão, nós vamos construir um comparativo paralelo. Porque hoje nós não somos o povo de Israel, nós somos o Israel de Deus. Hoje nós não temos mais sumo sacerdote, sacerdotes e nem levitas aqui na terra. Não é? A salvação é universal. Deus amou o mundo de tal maneira, hoje nós somos vários povos em um único povo, que é a Igreja do Senhor. Mas, apesar de não termos mais aquelas figuras da antiga aliança, que praticamente tudo converge para Cristo, né? Nós aprendemos em lições passadas que Cristo é o sacrifício, Ele é o sacerdote, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o tabernáculo, Ele é a arca, Ele é tudo. Não é? Tudo convergia, tudo era figura, tudo era uma ilustração, tudo era sombra do que viria a acontecer na nova aliança. Mas o que nós temos que observar, irmãos, são os princípios que estão contidos aqui e que nós podemos, esses princípios, eles são eternos, eles têm que ser aplicados à nossa vida. E o que nós podemos fazer com todo esse aprendizado do passado no nosso presente. Então vamos lá, que nós temos aqui, eu enumerei, me parece que 11 tópicos, né? E eu preciso dar aqui uma acelerada que o tempo não espera. Então, meus queridos, em primeiro lugar, os sacerdotes, né, nós vamos falar da função social dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles levavam as demandas do povo a Deus. Diferentemente do profeta, que trazia a palavra de Deus para o povo, ou a resposta de Deus para as demandas do povo, o sacerdote levava as demandas do povo para Deus. Não é? Bom, estas funções, este princípio, ainda existe hoje. Né? Um pastor, um líder, né, de um grupo, ele é alguém que ouve o seu grupo, que conversa com o seu grupo, né, que intercede pelo seu grupo, não é? E pode pegar essas demandas complicadas do grupo, complicadas da igreja, levar lá para o seu gabinete, para o seu quarto, dobrar os joelhos e pedir uma resposta a Deus. Então, nesse primeiro ponto, onde diz que os sacerdotes, eles levavam as demandas do povo para Deus, eu coloco aqui a importância, né, de nós estarmos atentos às necessidades do nosso povo. Eu às vezes costumo dizer que o pastor não tem tempo nem de se alegrar muito, ele tem que estar atento, ele tem que estar na torre de vigia, observando a sua igreja, você que é líder de departamento, observando o seu departamento, né? Eu costumo dizer que um líder de departamento, como essa configuração que nós temos na Assembleia de Deus, né? Grupo de senhoras que canta, grupo de senhores que canta, grupo de jovens que canta, coral, orquestra. Você, meu irmão, que é um líder deste grupo, você não é só o regente, não é alguém só para poder reger o grupo, para fazer chamada, para comprar instrumento, para procurar hinos. Não, acima de tudo isso, você é um pastor do seu grupo. Né? Quando o pastor confia um líder a um departamento, ele está estabelecendo uma pessoa que vai estar atenta às situações do grupo, se alguém está faltando, se alguém desse grupo está matriculado na escola dominical ou não, se alguém desse grupo vem aos cultos de ensino ou não. E você tem que estar atento a tudo isso, onde ele mora, qual o telefone dele, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, qual é o temperamento dele. Então você precisa ser um pastor do seu grupo, né? E interceder
pelo seu grupo, levando as demandas desse grupo, as necessidades desse grupo a Deus. Pronto, colocamos aqui primeiro lugar. Segundo lugar, nós vamos ver aqui que eles julgavam, o sacerdote, eles julgavam as questões do povo. Nós temos aqui o observar as demandas do povo, não é? Às vezes o povo não fala nada, mas a gente está ali com o olhar, né, com a luneta, né, observando o grupo, vendo as reações do grupo, vendo o crescimento ou o declínio do grupo. Você está de uma visão que só você tem e você está olhando todo esse grupo. Então, isto é muito importante. Na questão do julgamento, os sacerdotes julgavam as questões, eram muitas questões. Não é? Às vezes era uma questão de ciúme, o marido achava que a mulher tinha traído, às vezes era uma questão de morte, alguém tinha matado alguém, às vezes era a perda de um animal, não é? Às vezes era o animal de alguém que entrava no pasto do outro, não é? E todas essas questões eram julgadas pelo sacerdote, né? Nós sabemos que o sacerdote tinha essa função, julgar as questões. Dentro do julgamento nós trazemos para os nossos dias hoje. É muito importante que aquele que lida com o julgamento de questões, que ele ouça os dois lados. Muitas vezes nós nos complicamos porque ouvimos um lado, somos influenciados por um lado e desprezamos o outro lado. Todo julgador que se preze, ele deve ouvir os dois lados. E se tem mais lados para ser ouvido, vamos ouvir os outros lados também. Não é? Ouvir os lados. Outra questão muito importante no julgamento é que tudo tem um tempo para ser feito. Às vezes, queridos, nós temos decisões a serem tomadas, julgamentos a serem feitos acerca de alguma questão, mas é importante. Nosso saudoso pastor José Antônio dos Santos, ele dizia que há decisões que você tem que tomar, que é importante você esperar a maré baixar. Às vezes o tempo está tumultuado, às vezes os ânimos estão exaltados, não é? E a gente precisa ter tempo, né? Então, já diziam os antigos, né? Você ter prudência, né? Prudência e canja de galinha nunca fez mal a ninguém. Então a gente ter prudência. As coisas para serem resolvidas, para se dar um veredito, a gente precisa de tempo, né? Nada feito com precipitação tem um grande futuro. Então, vamos esperar a maré baixar. Na questão do julgamento, também é muito importante a imparcialidade. O que é a imparcialidade? É você não usar dois pesos e duas medidas, né? Aliás, você precisa evitar a parcialidade. Você tem que ser imparcial. O que é parcialidade? É quando você considera só um lado. É quando a gente julga baseado na aparência. Alguém aqui tem grande aparência, esse aqui tem pouca aparência. E a gente se inclina para cá. Esse aqui tem muito dinheiro, esse aqui tem pouco dinheiro. Então a gente se inclina para cá. E assim a gente vai vendo muita coisa que tem acontecido nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo de trevas. Mas o julgamento deve ser feito com imparcialidade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Outra questão muito importante é o discernimento. Nem tudo o que parece ser é, e nem tudo que parece não ser, não é. Então, queridos, quando nós começamos a conviver numa coletividade, a gente vai ver muito isso, que às vezes você olha para determinada pessoa e você diz, esta pessoa é isto. E com 1 ano, 2 anos depois, você vai ver que essa pessoa que parecia ser isto, não é isto. E depois você olha para outra e diz, aquela não é. E depois de 1 ano, 2 anos, você vai perceber que ela é. Então, precisamos ter muito cuidado com isso aqui. Muito cuidado. Então, discernimento é algo que nós não podemos dispensar. A Bíblia até coloca como um dos dons, né? O discernimento de espíritos, né?
discernimento de espírito e discernimento também de questões. Também no julgamento é importante que haja sabedoria. Muitas vezes nós colocamos algo a perder nos nossos julgamentos porque nós não temos sabedoria. Não é? Para as coisas serem ditas, precisa de tempo. Não é? Para as coisas serem ditas, a gente precisa investigar a fundo. Não é? Para as coisas serem ditas, a gente tem que ter um modo de falar também. Não só o tempo de falar, mas também o modo de falar. E tudo isso conta. E, por último, nesta questão de julgamento, é muito importante nós termos o referencial que é a Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Não são nossos manuais, não são nossos catecismos, não são. É a Bíblia que é a regra de fé e prática. Se tiver enquadrado com a Bíblia, nós aceitamos. Se tiver fora da Bíblia, nós não aceitamos. Porque o Senhor disse, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor, ela subsiste eternamente. Então está aqui a nossa regra de fé e prática, como dizia um amigo meu, com muito respeito, né? O manual do fabricante, né? Está aqui para nós conferirmos. Então, todo julgamento feito segundo a reta justiça é um julgamento correto. Jesus disse para não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então está aí. Esta função julgadora era uma das funções dos sacerdotes. E eles tinham o padrão fornecido por Deus para que eles realizassem tudo isso. Não era uma invenção meramente humana, era uma questão dada por Deus. E muitas vezes surgiam questões que não estavam previstas no manual. Eles iam orar e Deus dizia a Moisés qual era a resposta correta para aquilo. Bom, falamos então, em primeiro lugar, os sacerdotes levavam as demandas do povo para Deus. Em segundo lugar, os sacerdotes julgavam as questões do povo. Em terceiro lugar, eles avaliavam as ofertas do povo. Então, tinha lá, para cada sacrifício, né, tinha lá um tipo de animal. Né, para cada modelo de sacrifício, tinham lá as oferendas. Quais seriam essas oferendas, né, que eles levariam? E cabia ao sacerdote investigar vamos dizer, a qualidade do material que era ofertado para Deus. Por exemplo, haviam sacrifícios que tinha que ser um animal macho. Havia sacrifícios que não importava se era macho ou se era fêmea. Né? Haviam sacrifícios que tinha que ser um novilho. Havia sacrifícios que tinha que ser um carneiro. Né? E esses animais deveriam ser limpos. Né? Ou seja, deveriam ser animais sem defeito. Né? E aí eles investigavam tudo isso. Né? Será que naquela época alguém ia levar para um determinado sacrifício uma oferta errada? Sim. Alguém ia levar para um sacrifício uma oferta defeituosa? Também sim. Acontecia como acontece hoje também. Então, meus queridos, a nós que estamos à frente dos grupos, né, vamos colocar um paralelo entre o sacerdote e o pastor. Pastor não é sacerdote, pastor é pastor, né? Então, nós vamos ver o que o pastor pode fazer por isso, né, nesta avaliação. Eu me lembro de uma frase que alguém disse muito interessante, que o bom é inimigo do ótimo. Então, eu resumiria, dentre as coisas que eu vou falar aqui, é que a nossa busca deve ser uma busca pela excelência. Você nunca fará algo para Deus tão bom que não precise melhorar. Então, a nossa busca, mesmo em meio às nossas imperfeições, mesmo em meio às nossas fragilidades, mesmo em meio à nossa corrupção, elas devem buscar a excelência. Eu posso fazer melhor para Deus, não é? Então, eles avaliavam a qualidade, não é, do material. Nem tudo que é feito com boa vontade é bom. Às vezes tem gente que faz coisas erradas com toda boa intenção, com toda boa vontade. Cabe ao líder corrigir isso aí.
Às vezes aparecem inovações no nosso culto que até parecem boas, e a pessoa traz aquilo com muita alegria. Pastor, olha, eu vi um modelo, né, de coisa, agora nós vamos fazer assim, assim, assado. Não, meu irmão, olha, vamos ter cuidado, né? Nós estamos lidando com o sagrado, não dá para a gente fazer qualquer coisa de qualquer maneira. Então a pessoa está empolgada, ela diz, não, mas eu, com o meu coração de adorador, estou sentindo de fazer isso. Não, não é questão de estar sentindo, a gente vai fazer as coisas que têm que ser feitas, né? Então, nós temos que levar o povo à excelência. E eu coloquei uma frase aqui interessante, que eu digo assim: conviver com o excelente nos torna melhor. Isso é muito interessante. É incrível como, quando você leva a igreja para um nível de excelência, a situação do povo também se torna excelente, não é? Então você às vezes chega em uma congregação, por exemplo, em uma igreja, o povo está assim, tão triste, tão desanimado, andando com a cabeça baixa, às vezes nem se preocupa com a sua roupa, não é? Está assim, não é? Porque miséria, também a gente se acostuma com ela. Não é? Às vezes você mora num lugar onde passa um esgoto, não é? Fétido, não é? Mal cheiroso, e você com o tempo se acostuma com aquilo ali. Então você chega às vezes numa comunidade que ela está anestesiada pela miséria do lugar, né? E você começa a injetar excelência na casa de Deus, né? Você cuida da casa de Deus, cuida dos utensílios da casa de Deus, e isto reflete no povo que congrega naquele lugar. O povo também daqui a pouco está se vestindo mais bonito, está se arrumando mais, né? O ambiente pede que eles façam isso. E no fim, talvez a gente conquiste o que é assim tão excelente, acredito que Deus se agrada, que é nós elevarmos a autoestima do nosso povo. Em meio a tanta crise, a tanta corrupção, a tanta falta de credibilidade, né? O nosso povo vai entristecendo, vai ficando acabrunhado, não é? Vai ficando tímido, vai ficando recluso, não é? E a gente precisa, então, trabalhar essa questão. Deus é um Deus de qualidade total. Deus é um Deus de qualidade total. Nós vamos ver na Bíblia, em tempos futuros, que sacerdotes estavam oferecendo animal cego, animal coxo e outras misérias aí, e Deus reprovou isso. Quando eles voltaram do cativeiro, né, nós vemos que eles estavam muito preocupados com suas casas. Na casa deles, eles tinham o melhor, moravam em casas estucadas, mas o povo de Deus, não é, estava jogado, não é, sem uma casa. Deus estava sem uma casa, né, e o Senhor questionou isso deles, né, nesse retorno do cativeiro da Babilônia. Né. Nós vamos ver referências lá, né, do livro de Ageu, ali Malaquias, os livros ali pós-exílio, né, e nós vamos ver que o povo estava cuidando muito bem das suas casas, cuidando muito bem dos seus interesses, mas estavam deixando a casa de Deus caindo aos pedaços. Então nós fechamos esse tópico aqui dizendo: faça um trabalho para Deus com excelência, faça um trabalho para Deus organizado, com horário para começar, com horário para terminar, não é? E todo um trabalho feito com muita excelência para a glória de Deus. Os sacerdotes cuidavam disso. Não era qualquer coisa que as pessoas trouxessem que seria recebido. Eles teriam que fazer a avaliação. Quarto lugar, nós vamos observar, e eu acho muito interessante, que os sacerdotes agiam de maneira preventiva. Eu queria aqui deixar um comentário, até alguém colocou um comentário no meu vídeo pedindo referências bíblicas e tal, e às vezes eu vou correndo por causa do tempo, mas eu quero que fique claro que a nossa principal ideia nesses vídeos é fornecer ideias. Isso aqui você pode trabalhar, pode mergulhar. Algum comentário que eu fiz, você tem dúvida onde está escrito, coloca no Google assim a frasezinha pedindo e você vai achar, né, porque tem muita referência bíblica aí. Muito bem, agiam de modo preventivo. Os sacerdotes agiam de maneira preventiva.
O que é isso? É você se antecipar ao problema. Então, muitas coisas nós vemos ali no funcionamento, né, do tabernáculo, no trato com o povo de Deus, que esses sacerdotes agiam de forma preventiva. Né? Agir de forma preventiva é você ver à frente, é você ter cuidado, você ter vigilância, você ter visão. Né? Então, eu tive um pastor pai na fé, e ele dizia que hoje há 2 diabos operando no meio religioso. Ele dizia que o nome de um dos diabos era não faz mal, era o nome de um. E o nome do outro era não tem mais jeito. Então, muitas vezes, algumas coisas vão se infiltrando na casa de Deus e a gente olha e diz, não faz mal. Não, mas isso aí não tem problema não, só um negocinho desse aí. Né? E daqui a pouco aquele negócio vai se agigantando. E quando você menos espera, aquilo virou um grande problema dentro da casa de Deus e agora opera o outro diabinho chamado não tem mais jeito. Ah, agora já está assim, agora não tem mais jeito. Né? Então, nós vemos que da mesma forma que esses sacerdotes agiam de maneira preventiva, por exemplo, se eles viam que alguma coisa estava dando um prenúncio que era lepra, eles já tinham um procedimento que era para evitar, vamos dizer, a contaminação. Cada israelita deveria portar uma pazinha, né? Porque quando eles fizessem as necessidades, né, eles ali cavariam, enterrariam, isso era preventivo, para evitar doenças no meio do povo. Né? Certas comidas eles não podiam comer, também era preventivo. Havia um lado espiritual, mas havia também um cuidado físico para que não houvesse problemas maiores no meio do povo. Sempre que havia um pecado de rebelião, alguma coisa, essas pessoas eram chamadas automaticamente e muitas vezes morriam apedrejadas, que era para não disseminar o mal no meio do povo de Deus. E aí nós usamos hoje uma linguagem que você tem que cortar o mal pela raiz. Então, queridos, eles agiam de modo preventivo. O bem geral se sobrepunha ao bem individual. O pensamento não era o indivíduo simplesmente. O indivíduo era pensado, mas o pensamento não era do indivíduo em detrimento da comunidade. O pensamento era em prol da comunidade como prioridade. Então isso era muito importante. Havia um povo de Deus que tinha saído do Egito, 400 anos de escravidão, agora eles estavam no deserto, a nuvem era cuidado de Deus, a coluna de fogo era cuidado de Deus, Moisés era o pastor desse povo, era o cuidado de Deus, e Deus tinha interesse de que esse povo chegasse a Canaã, porque afinal de contas a promessa tinha sido feita a Abraão, e Deus tinha um compromisso moral com este povo, um compromisso de fidelidade com esse povo. Então, esse povo deveria ser poupado, né? Deveria ser tratado, né? Em suas questões de forma preventiva, para que evitasse um mal maior. Então, era a preocupação com a preservação pessoal, com a preservação da comunidade, com a preservação do ambiente e etc. Por exemplo, alguém tinha um boi que era escorneador, né? Um boi que era violento. Né? Se esse boi atingisse alguém, a pessoa pagaria com um dano sério. Né? Então, o que é que ele teria que fazer? Se ele tinha esse boi, tinha que prender, tinha que ter cuidado. Né? Isso era agir de forma preventiva. E todas essas recomendações e outros conjuntos de recomendações haviam para que se agisse de forma preventiva. Nós também, na atualidade, na nossa situação prática, precisamos agir de forma preventiva. Há muita coisa que o líder executa hoje na igreja e a comunidade não entende. Tenha calma, o que nós fazemos agora você não vai entender, mas depois você vai entender. Às vezes essa mexidazinha na pedra vai evitar um mal maior. Hoje nós funcionamos aqui na igreja, nós dirigimos a congregação, pela graça de Deus, em Estela Maris,
E por onde eu passei, eu trabalhei assim. Sempre que alguém vai casar, nós fazemos um curso de noivo, que é justamente para prevenir, para que amanhã nós não tenhamos um casamento aí frustrado, um casamento decepcionado. Então a gente vai agindo de forma preventiva em muitas outras áreas da igreja, né? Vamos cuidando com a administração financeira, que é muito complicada, instalando o maior número de procedimentos de segurança possível para que a gente evite aí um mal-estar e outras questões que a gente vai trabalhando para termos esta prevenção para que não aconteça um mal maior. Em quinto lugar, queridos, nós vamos ver que os sacerdotes se envolviam na integralidade da vida do povo. Os sacerdotes se envolviam na integralidade da vida do povo. Então, os sacerdotes não eram líderes que estavam apenas cuidando do culto. Não era só cuidar do culto, né? Eles julgavam as questões do povo, nós já vimos aqui. Eles faziam avaliações clínicas, nós vimos aqui também. Ora, mas nós estamos preocupados com o céu. O que é que tem que ver a doença do povo? Não é? Mas nós temos aí uma teologia muito interessante, que é a teologia da missão integral da igreja, que diz que a nossa preocupação deve ser o evangelho todo, para o homem como um todo, para todos os homens, em todo lugar e em todo o tempo. Então, a preocupação com o ser humano, nós estamos preocupados não somente com o seu espírito, não somente com a sua alma, mas também preocupados com o seu corpo. Há muita coisa que atinge o nosso corpo, e se nós não tivermos cuidado, né, vai atingir o nosso espiritual. Porque nós somos, pelo menos segundo a nossa teologia, o nosso entendimento, nós somos seres tricotômicos, né? Ou seja, temos corpo, alma e espírito. E tudo isto é importante, tudo isso está interligado, né? Não posso dizer que o meu espírito não tem nada a ver com a minha alma, que não tem nada a ver com o meu corpo, que o meu corpo não tem nada a ver com o meu espírito. Não, tudo está interligado. Então hoje a gente entende que até mesmo o nosso procedimento secular, ele está de alguma forma, indiretamente podemos dizer, ligados ao espiritual. Um pai de família, por exemplo, desempregado, não vai dizer que esse homem se abala espiritualmente? Não deveria, mas se abala. Nós vamos dizer que um líder religioso, um servo de Deus com o seu casamento comprometido, isso não vai refletir no seu mundo espiritual? Reflete, não deveria, mas reflete, porque nós estamos interligados aí por corpo, alma e espírito. Então, a integralidade, corpo, alma e espírito, numa correlação. Ok. Nós costumamos dizer que as pessoas, elas são mais importantes do que o que elas têm e do que o que elas fazem. Eu queria que isto constasse desse tópico também, Muitas vezes alguém nos procura e tão preocupado com a sua função, tão preocupado com o que está fazendo na casa de Deus. E eu particularmente costumo dizer, você é mais importante do que o que você está fazendo aqui. Deus te abençoe poderosamente nesse sentido. Você é alguém importante. Uma outra questão muito interessante, queridos, que nós temos que considerar é a questão do ensino. Está aí também um ponto muito interessante que a gente precisa considerar, que era uma atribuição dos sacerdotes. Eles eram mestres da lei para o povo. Os sacerdotes eram os mestres da lei para o povo. Nós vamos ver no livro de Esdras, Esdras assim de manhã até o pôr do sol, fazendo exposição da palavra de Deus. Eram esses homens que repassavam para o povo a lei de Deus, que explicavam para o povo a lei de Deus. Nem todo mundo tinha uma Bíblia, não existia a Bíblia como nós temos hoje. Então, a lei ficava guardada por esses homens, pelos sacerdotes,
que eram os encarregados de orientar o povo, de ensinar ao povo. Quando o Senhor fala lá em Osés, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, isto está culpando os sacerdotes, aqueles que poderiam e deveriam ensinar a lei ao povo. Nós vivemos hoje, infelizmente, uma época que nós denominamos uma época de analfabetismo bíblico e teológico. É até paradoxal, porque hoje nós vivemos uma época onde nós nunca tivemos tanta Bíblia como nós temos hoje. Tem Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro, não é? Bíblia da vovó. Tem Bíblia para tudo. Diversas versões, para quem acha a linguagem da Bíblia muito erudita. Nós temos nova tradução linguagem de hoje, nós temos nova versão transformadora, temos nova versão internacional. Então, hoje tem Bíblia para todo gosto. Mas, paradoxalmente, nunca se examinou tão pouco a Bíblia, nunca se leu tão pouco a Bíblia como nos dias de hoje. Infelizmente, é importante que nós, como líderes, incentivemos o nosso povo à leitura da Bíblia. Cultos onde a palavra tem lugar secundário ou não tem. Às vezes se canta até 10 para as 9, e 10 para as 9 alguém levanta e faz um arrazoado, e o povo vai para casa faminto da palavra. Ainda ontem, no culto de mocidade da igreja, nós falamos sobre isso, né? Jesus, ele se preocupou muito com o ensino. Muitas vezes, eu marco na minha Bíblia aqui, onde está escrito Jesus sentado ensinando, Jesus no monte lá ensinando, Jesus no barco ensinando, Jesus na beira da praia ensinando, Jesus na casa de alguém ensinando. Até os milagres de Jesus, eles não podem ser olhados apenas como uma cura, mas eles devem olhar com a pedagogia que está inserida dentro desses milagres. Então, queridos, hoje nós temos cultos onde a palavra tem lugar secundário, ou não tem nem lugar. Pregadores que valorizam mais a encenação do que a palavra. Pregadores que estão mais preocupados com a alegria do povo do que com a vontade de Deus para o povo, né? O entusiasmo e o emocionalismo e a apelação estão sendo consideradas muito mais do que o ensino. Mas os sacerdotes, eles primavam pela centralidade da palavra. Nunca houve avivamento sem palavra de Deus. E todo avivamento, ele nos conduz para a palavra de Deus também. Então não há como fugir. Paulo ensinou muito. Nós temos aqui, me parece que 13 cartas no Novo Testamento escritas por Paulo. O que aquelas cartas contêm? Ensino, irmãos. Ensino. Então eu costumo dizer aqui, e digo para você que talvez você seja alguém que assiste sempre esses vídeos, mas não está matriculado em uma escola dominical. Se matricule em uma escola dominical. Ser frequentador da escola dominical é ser um crente candidato a crente fervoroso. Então, o ensino era também algo extraordinário que os sacerdotes faziam, ensinavam a lei ao povo. Também, queridos, vamos aqui para o 7º ponto. Os sacerdotes administravam o culto ao Senhor. Como era essa administração? Eles primavam pela ordem, pela disciplina, pelo formato, pelo tempo e pela reverência do culto. Então, tudo que dizia respeito ao culto a Deus, claro, naquela época tinha um outro modelo no tabernáculo. Quando chegou no templo de Salomão, teve outro modelo, né? E assim, com o passar do tempo. Nós não queremos dizer que esse culto tenha que ser rígido, como foi no tempo de Moisés, tem que ser hoje. As coisas vão mudando. Mas há princípios que devem ser considerados. Por exemplo, o culto tinha muita ordem. O culto hoje tem que ter ordem. O culto não pode ser um culto de qualquer maneira. As pessoas levantando para lá e para cá, bebendo água, indo a banheiro sem qualquer necessidade, indo retocar maquiagem, ficar passeando, desfilando. O culto não é desfile de moda. O culto é um culto em adoração a Deus. Quem está no centro de tudo isso é Deus. Então, se não tivermos cuidado, daqui a pouco o culto está de cabeça para baixo, gente batendo papo, gente vendendo Avon,
gente, não é? Não, temos que ter cuidado. Gente namorando na hora do culto, né? Não, culto não é lugar de namoro, culto não é lugar para venda, culto é lugar para você cultuar e adorar o nome do Senhor. Em oitavo lugar, os sacerdotes, eles diferenciavam o santo do profano. Interessante. Eles deveriam estar atentos àquilo que era santo e àquilo que era profano. Toda vez que o santo era profanado, o nome disso era sacrilégio. Não poderia acontecer. E para isso havia uma punição. Temos que ter muito cuidado com métodos. Nós temos estratégias de trabalho, nós usamos métodos, métodos de evangelização, métodos de discipulado e tudo. Mas nós temos que ter muito cuidado para o método não ser o método pelo método. Nós precisamos da direção de Deus para tudo isso e temos cuidado. Existem pessoas que estão dizendo que para poder você ganhar o mundo tem que ficar igual ao mundo. Não, aí eu tive que ganhar, fulano que estava lá, Paulo disse que se fez louco para ganhar os loucos, se fez sábio para ganhar os sábios, e eu tive que me desconfigurar como cristão para ganhar aquele povo ali. Não vai ganhar ninguém. Vai ganhar ninguém. Pode até simpatizar. Aí esta pessoa vem para a casa de Deus e quer continuar na casa de Deus como ele continuava lá no mundo. E isso não existe. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Temos que ter cuidado com a moda evangélica. Temos que ter cuidado com o espírito de época, que atua e deturpa muita coisa. O que cabe lá fora não implica dizer que cabe dentro da igreja. E nem o que cabe dentro da igreja implica dizer que cabe lá fora. Às vezes tem coisas muito simples, A gente pega, agora há pouco o irmão trouxe um teclado bonito para a igreja. Disse, pastor, eu faço uma oração, dedicando isso aqui à casa do Senhor. Então quer dizer que esse teclado não pode sair para ficar tocando em qualquer lugar. Ele é um instrumento dedicado à casa de Deus. Creio que nós nunca vamos pecar por estarmos fazendo isso. Tendo esse cuidado, Também ter muito cuidado com entretenimento em detrimento da edificação. Às vezes se oferece um culto que parece mais entretenimento. E aí a palavra é mamão com açúcar, Mamão com açúcar, sabor de mel, E aí você, só vitória, nada de responsabilidade, é só vitória. E hoje é só vitória, e sua luta acabou e tal, e é só melzinho com chupeta e tal. A coisa não funciona bem assim. Se a gente lê a Bíblia contextualizadamente, a gente vai ver que a coisa não funciona assim. Então temos que ter muito cuidado para não misturar o sagrado com o profano. O que é profano, é para lá. O que é sagrado, é sagrado. Outra coisa interessante é que os sacerdotes, eles acompanhavam os exércitos para dar, muitas vezes, o seu apoio. Acompanhava ou dava um suporte aqui. Por exemplo, quando os filhos de Eli, lá em 1 Samuel, eles vão à batalha contra os filisteus, Eli fica. Ele fica. Acredito que ele ficou ali intercedendo, orando, mas como ele e sua casa estavam caídos, vamos dizer assim, nada funcionou. Lá está em 1 Samuel 4,13. Mas em 1 Samuel 7, de 7 a 12, nós vamos encontrar, quando Samuel, o povo pede para que Samuel interceda, porque eles vão à batalha novamente contra os filisteus. E aí Samuel diz, Deus me guarde de pecar, deixando de orar por vós. Então eu quero dizer com este tópico aqui, como uma aplicação, é que exército faz o que exército tem que fazer e o sacerdote faz o que o sacerdote tem que fazer. Nós comentamos na lição passada a gente ter cuidado para não misturar as coisas. Às vezes a gente vê pessoas confundindo igreja. Eu ouvi um pastor dizer uma palavra muito interessante. Ele disse assim, se você coloca a sua igreja na rua, na marcha para Jesus, para mostrar a força da igreja, você entrou numa canoa furada. Não, a igreja não tem que estar mostrando negócio de força na rua, a igreja não tem que estar enfiada em confusão política, coisíssima nenhuma. A igreja tem que fazer o seu papel. A igreja tem que fazer o seu papel, pregar a palavra como profetas de Deus,
joelho no chão, oração, e a igreja cumprindo o seu papel faz muito mais do que se juntar com um baderneiro aí no meio da rua, para fazer movimentos estranhos para Deus. Deus não se agrada disso aí. Então, às vezes, igreja envolvida em greve, em passeata, em confusão política. Não, porque nós somos igreja, temos que manifestar aqui a nossa... Não, a gente precisa ter muito cuidado. A igreja tem que cumprir o seu papel. Cumpra bem o seu papel, deixe que Deus cumpra o seu papel, deixe que o governo cumpra o seu papel. Agora, como cidadão, a gente vai fazer o que a gente tem que fazer, votando corretamente, indicando pessoas decentes para a nossa política, e assim você vai mudando. Mude você, e você já vai estar mudando boa parte do mundo aí. Já é muito importante. Em 10º lugar, eu coloquei aqui, os sacerdotes cuidavam do espiritual, que redundava no físico e no material. Isso aqui também é muito interessante, porque Jesus disse que você, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas seriam acrescentadas. E eu anotei aqui, quando o reino for nossa prioridade, o resto está resolvido. Melhore o espiritual e o material se ajustará. Cuide do espiritual e Deus cuida de você. Corrija-se por dentro e o externo se endireitará. Eu não estou dizendo aqui para parar de trabalhar, para parar de batalhar. Não, a gente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que correr atrás. Agora, meu querido, não deixe que essas coisas sufoquem o tempo que é de Deus. E entenda que esse tempo de Deus é uma prioridade na sua vida. E por último, 11º lugar, que nós já vamos aí com já mais de 40 minutos de exposição, eu quero colocar aqui em 11º lugar que os sacerdotes educavam o povo no trato com Deus, no trato com o próximo e no trato com o meio ambiente. Também isso eu coloco até como a integralidade desta obra, Então, ele primava pela relação vertical, primava pela relação entre os outros. Afinal de contas, o grande mandamento era: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, E ame ao seu próximo como a si mesmo. Nós viemos para a relação horizontal. E o cuidado, Hoje nós já temos teólogos que estão trabalhando, como Leonardo Boff, está desenvolvendo uma teologia do meio ambiente. E é importante, porque Deus amou o mundo, Deus amou a sua criação. Eu acredito que hoje nós pagamos o preço da nossa civilização, na medida em que nós desmatamos, na medida em que provocamos os assoreamentos nos rios, na medida em que nós sujamos e poluímos a cidade. Isso tudo se reverte em doenças, se reverte em tragédias, e a gente precisa cuidar. Até com o meio ambiente havia a orientação, Como plantar, como fazer a terra descansar e outras coisas. Então, meus queridos, estão aí ideias que você pode fazer brotar muitos frutos dentro dessas ideias. Aqui nós fazemos algumas colocações que julgamos interessantes nesta lição. Se você tem gostado desse vídeo, não se esqueça de aí embaixo, onde tem inscreva-se, você se inscrever, dá aí o seu like, clica aí nessa mãozinha, dizendo que você gostou ou não gostou. Mas se você quiser no comentário ali colocar alguma coisa que a gente precisa melhorar, a gente vai buscando a cada dia melhorar. Que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.